aos 10 anos. Ah, mas isso é coisa da idade. Mas isso é coisa da idade. E aí, quando você vê uma criança de 10 anos que já está com 15, e que aí já não é mais coisa da idade. Exatamente. E aí a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Então, eu acho que essa frase sempre é coisa da idade. Não, nem tudo é coisa da idade. Não dê mole com isso. O seu filho é uma flecha. E é você quem está enviando essa flecha. É você quem está alçando e tirando da aljava e lançando essa flecha. Porque eu vejo muito exatamente os pais perdidos, querendo fazer algo mirabolante com os filhos, só que eles não são. Então, quando você lançar e você saber onde seu filho quer chegar, é exatamente sobre isso. Sobre você ser primeiro. Sobre quem você é. Você não precisa ter dúvida disso. Seja, porque o seu filho vai ser arrastado para o que você é. É fato isso. Não é? Vai ser impulsionado. Isso está no seu DNA. Outra coisa que eu encorajo os pais, eu falo, você tem tudo que o seu filho, que a sua filha precisa. Deus colocou tudo em você. Não tem ninguém na face dessa terra que vá fazer e trazer o melhor para a vida dos seus filhos do que você. Então, eu acho que Satanás fica o tempo todo tentando roubar isso, né? Tentando tirar com as distrações, que foi o que vocês falaram. É muito importante isso. Nós identificarmos. Eu já tive guerras na minha casa espirituais com os meus filhos e Deus me mostrar aquele tipo de atuação que estava acontecendo ali, maligna. Sabe? Abrir os olhos. E foi muito forte. O meu filho, ele tinha medo de ir na porta. A gente estava aqui, ele não ia pegar água na cozinha. Se a gente estivesse na sala, a gente tinha que estar no mesmo lugar e ir com ele. E aí eu lembro que eu orei e falei, Senhor, esse menino está crescendo. Ele já está aí com seus 8 aninhos na época. Daqui a pouco ele está um pré-adolescente. E aí ele vai começar a ter problemas maiores com isso. Então, assim, comecei a me despertar para aquilo e orar. E foi uma experiência muito incrível, porque eu peguei para orar com ele todo dia à noite, orando e tal. E naquela semana que a gente fez as orações, eu tive um sonho exatamente disso, gente. Isso é real, isso acontece. E eu vi no sonho, eu entrava no quarto dele, na madrugada, e eu olhava para ele dormindo, e de repente um homem empoeirado vinha do canto da parede. Foi assim o sonho. E aí eu identifiquei aquilo, eu falei, esse espírito maligno que está atuando, trazendo esse medo para ele, perturbando essa criança. E aí eu orei repreendendo aquilo. No sonho eu já expulsava e ele saía. E aí eu orei repreendendo. Gente, foi assim, surreal. Depois daquele dia, mudou. Acabou. Olha só. Ele não teve mais esse medo. Sensibilidade ao Espírito Santo. Sensibilidade. Algo que eu percebo também é que o tempo passa muito rápido. Às vezes a gente olha para os nossos filhos, vou esperar um pouquinho para investir em algumas coisas, vou esperar. E quando você vê, já virou, né? Já passou. E seu filho já não tem mais desejo por aquilo. Eu lembro que uma vez uma mãe chegou desesperada, pastor, eu preciso da sua ajuda. Uma menina tão novinha, na época tinha 10 anos, ela já estava com desejos homossexuais. E ela desesperada, e a gente ali como igreja com várias atividades para as crianças ali também se envolverem. Falei assim, vem para cá, vamos aproximá-la desse grupo. E ela veio, e foi muito bom para ela, né? Mas às vezes a gente vai jogando para depois. Só que quando você vê, a criança cresce muito rápido. E eu peço para Deus isso mesmo, o tempo todo Deus dá sabedoria. A gente nunca vai ser a mãe perfeita, o pai perfeito. É uma mas as oportunidades, a gente tem que enxertar eles, né, naquilo que vai dar vida. E a gente vai entender essa responsabilidade de pai e mãe. Exato. É essencial essa responsabilidade. É um presente de Deus, não é um fardo pesado, não é um castigo. Deus coloca, ele nos dá essa graça, né? Exatamente. E eu acho que tem uma frase que eu acho que acaba muito com a responsabilidade do pai e da mãe. É aquela frase, isso é coisa da idade. Foi o que você falou. Aos 10 anos. Mas isso é coisa da idade. Mas isso é coisa da idade. E aí, quando você vê uma criança de 10 anos que já está com 15, e que aí já não é mais coisa da idade. Exatamente. E aí a gente vai deixando, vai deixando, vai deixando. Então, eu acho que essa frase sempre é coisa da idade. Não, nem tudo é coisa da idade.
Nem Exatamente. tudo é a identidade da criança. Porque, assim, quando a gente está crescendo, o primeiro núcleo que a gente conhece é a nossa família, a nossa casa. Depois É a a referência. escola, a igreja, e aí já vai pegando ali da família, quem vai ser os primos que vão ser mais próximos, e aí na escola quem vão ser os amiguinhos mais próximos, e aí na igreja, e aí ele vai criando aquela tribo. Exatamente. E aí vai criando aquela tribo. E aí, quando não se tem uma base, não se tem uma identidade, qual é a tribo que meu filho está se identificando? Ele pode ficar perdido, né? Perdido. E às vezes a gente precisa ser muito intencional, né? Você tá vendo que as coisas estão indo para um lado que você não tá feliz, esteja intencional, traz ele para outro ambiente. Até comentando com vocês que a gente viveu uma transição da igreja há 3 meses, começamos uma nova Sim. igreja, e com isso a Anabela, de 12 anos, sentiu muito. E a gente, como mãe, fica sofrendo que vê o filho sofrendo, né? A gente fica triste por eles. E intencionalmente, eu falei assim, o GC, que é o grupo de discipulado da nossa igreja, de conexão, vai acontecer aqui em casa, o de adolescentes. Porque daí vai ser uma estratégia para que ela se sinta mais parte. Então, hoje tem acontecido lá em casa já há uns 2 meses e pouquinho, e tem sido muito bom para ela. Eu sei que também acaba que para mim a do meio, que é a Serena também, abrange, as crianças ficam na expectativa. Quem vai vir no GC hoje? Aí tem um lanche depois, aí tem momento de música, aí tem o dia que é o GC, que não tem o compromisso aquele compromisso, né, metódico. Eles brincam, vão para a piscina. Então, assim, intencionalmente, nós como pais, a gente tem que ser cirúrgico, né? Exato. Tá vendo que tem uma necessidade? Não, eu não vou deixar passar, vamos resolver isso agora. E a gente vai preservar, porque já os filhos estão casando, estão indo embora. Em nome de Jesus, eles vão ter bons casamentos, né? É algo que eu já oro também pelos meus filhos. Mas eu acho que a educação é algo desafiador, né? A gente precisa estar muito firme o tempo todo. E a gente vai falhar, mas a gente vai acertar também. Acertar E eu vou falar mais uma vez, né? O João falou isso, eu falei isso na semana passada. Ele falou, meu filho, ele falou isso, ele falou, mãe, a gente não acerta todo dia, a gente não erra todo dia. A vida é assim. Resumiu. Com 7 anos. Ele disse, eu acho que é isso. Porque eu errei com ele, fui pedir perdão e ele falou isso para mim. A gente não erra todo dia, a gente não acerta todo dia. E a vida é assim. E eu falei, como que criança tem essa pureza, né? Tem. Eu ali me sentindo culpada de... Resolveu tão rápido. Sim. E em 1 minuto ele resumiu para mim qual foi a minha realidade naquele Que momento e ótimo. qual é a realidade nossa. Eu acho que a criança, ela tem isso. Eu acho que ela traz pra gente uma praticidade que nós adultos, às vezes, a gente complica demais. Exatamente. Né? A gente fica tentando arranjar... A gente dá muita volta, A né? gente fica tentando fazer uma coisa mirabolante e tal, e ela só está esperando um abraço Simples, né? só está esperando um convite para um lanche, e aí a gente fica naquela coisa do, sabe, do Sim. incrível, de sensação. Não é Eu acho à toa. legal. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, sim. Mas, assim, é algo que a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse olhar, porque isso aqui mostra para eles tantas coisas grandiosas que, às vezes, eles querem o que está perto deles, algo que é simples, né? É verdade. E aí você estava falando aqui agora de ter... Tem 3 filhos, né? 3 filhos. Tem 2. Eu falo que quando a gente sai é uma caravana, já acho. É um movimento bom. Então, assim, não falta atividades em casa, né? Mas Verdade. como foi para você, assim? Você sempre pensou em ter uma família grande ou não? Foi algo que foi acontecendo? Eu sempre pensei em uma família grande. Eu sempre falava assim, ó, na mesa de Natal, eu quero que a minha família preencha a mesa toda. Então, se for pensar numa mesa de 6 lugares, ainda falta um. A gente ainda fica em cima do muro se vai ter o 4º filho, né? Não sabe, a gente não tem certeza ainda, mas tá mais certo que não. A gente pode trazer uns convidados, né, pra mesa. Mas, assim, eu sempre admirei família grande, eu sempre gostei disso, sempre foi o meu desejo. Eu sempre ouvi assim, Aline, você vai ter o primeiro, você vai desanimar. E, na verdade, nunca desanimei, eu sempre amei ser mãe, né? Aí tem os desafios do dia a dia, que às vezes faz a gente falar assim, nossa, mais um não dá. Mas quando a gente coloca o nosso coração em Deus... Nosso coração se enche de paz, né? Que entende que Ele é aquele que cuida, Ele é aquele que provê. Eu lembro que quando a gente teve a Anabela, se fosse olhar, assim, fazer os cálculos na planilha, a gente não tinha condição para ter a Anabela. Aí Deus mandou a Anabela, nossa condição melhorou. Falei, olha que interessante, a gente dá um passe e Deus vai lá e Ele supre tudo aquilo, né?
A gente teve a Serena da mesma forma. Eu lembro que eu tinha doado todas as roupinhas da Anabela. Falei assim, eu fui tão abençoada, eu quero abençoar também. Só que eu fui muito rápida. Eu nem tinha pensado no segundo filho, logo eu engravidei, eu já não tinha mais nada de enxoval em casa. Eu falei, gente, acho que as pessoas já pensavam, não, a Aline já vai ter, porque já tem uma filha, né? E na fase da Serena, eu passei mais aperto. Foi uma outra fase da nossa vida, que a gente investiu num apartamento. E aí a gente viu que tudo apertou muito. A gente fica brincando que quase vendeu um rim para pagar o apartamento. O sonho da casa própria, né? Sim. E aí a Serena veio com uma fase que foi muito apertada, assim, na nossa vida. Mas Deus veio e proveu mais. Aí com o Levi também a gente viveu o sobrenatural. Então, assim, quando a gente coloca o nosso olhar para o Senhor, na dependência dele, ele supre tudo. Ele supre. Então, eu não penso assim, eu vou ter filho. Claro que não é nada irresponsável, né? Sim. Mas eu vou ter filho e coloca só nas minhas condições. Não, coloco para Deus, a gente ora, conversa com o Senhor e isso realmente nos fortalece. Mas eu sou eu sou um pouco fora da curva, né? Que geralmente a mulherada, nos dois está o ideal.